Você já se perguntou quem realmente era o homem por trás do nome Pedro? Não o santo de vitral, mas o pescador de temperamento forte, cheio de falhas e de uma fé inabalável, que se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Hoje, vamos desvendar a história oculta de Simão Pedro em uma jornada épica de transformação. Vamos voltar ao mar da Galileia. Imagine um homem chamado Simão, um pescador rude, acostumado ao sol, ao sal e ao trabalho duro. A vida dele era previsível, até que um carpinteiro de Nazaré entrou em seu barco e mudou tudo. Jesus não viu apenas um pescador, ele viu um líder. E com um novo propósito veio um novo nome, Cefas, ou Pedro, que significa rocha. Mas essa rocha ainda era bruta, cheia de arestas. Essa mudança de nome não foi mágica, foi uma promessa do que ele poderia se tornar. A caminhada de Pedro ao lado de Jesus foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Em um momento, ele tem uma revelação divina e declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogia, chamando-o de bem-aventurado. Logo depois, quando Jesus fala sobre sua morte, é o mesmo Pedro que o repreende e ouve as palavras mais duras: Arreda, Satanás. Ele anda sobre as águas pela fé e, no instante seguinte, afunda pela dúvida. Ele jura lealdade eterna e, horas depois, na noite mais sombria, ele nega conhecer Jesus. Não uma, mas 3 vezes. O canto do galo não foi apenas um som, foi o eco de seu coração partido. A história de Pedro é a nossa história, cheia de altos e baixos, de momentos de grande fé e de falhas dolorosas. É a sua humanidade que nos conecta tão profundamente a ele. Após a ressurreição, imagine a cena na praia. Jesus não o repreende. Em vez disso, pergunta 3 vezes: Simão, tu me amas? Para cada negação, uma chance de reafirmar seu amor. Essa foi a restauração de Pedro. E então veio o Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e aquele pescador que antes se escondeu com medo, agora se levanta diante de uma multidão em Jerusalém. Ele não hesita. Ele prega com uma ousadia que ninguém jamais tinha visto nele. O resultado? 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Esse foi o verdadeiro início da igreja primitiva, e Pedro, o pescador impulsivo, era agora o seu porta-voz, o líder que Jesus sabia que ele se tornaria. Mas liderar a igreja nascente não foi nada fácil. A comunidade crescia e, com ela, os desafios. Um dos momentos mais tensos na vida de Pedro foi o seu conflito com o apóstolo Paulo, registrado na carta aos Gálatas. Em Antioquia, Pedro comia abertamente com os cristãos gentios que não seguiam as leis judaicas. Mas, quando alguns cristãos mais conservadores de Jerusalém chegaram, Pedro, por medo da crítica, se afastou. Paulo o confrontou publicamente cara a cara, acusando-o de hipocrisia. Esse episódio não diminui Pedro, pelo contrário, mostra a complexidade da igreja primitiva e a humanidade de seus líderes. Eles eram homens de verdade, lidando com questões culturais e teológicas difíceis, e nem sempre concordavam. Pedro não ficou apenas em Jerusalém. Ele se tornou um missionário viajante, um pastor para as comunidades cristãs espalhadas pelo império. Suas viagens o levaram a lugares como Antioquia, Corinto e finalmente Roma. Foi durante esse período que ele escreveu suas 2 cartas que temos no Novo Testamento. São cartas de um pastor experiente, encorajando igrejas que enfrentavam perseguição. Ele as chama de estrangeiros e peregrinos, lembrando-os de sua verdadeira pátria e fortalecendo-os na esperança. Suas palavras, escritas há quase 2.000 anos, ainda ecoam, oferecendo conforto e coragem para nós hoje. E chegamos ao capítulo final e mais dramático da vida de Pedro. A tradição cristã, desde muito cedo, nos conta que ele encontrou seu fim em Roma, durante a perseguição do imperador Nero. Condenado à crucificação, a mesma morte de seu mestre,
Pedro teria feito um último pedido. Ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Aquele pescador que um dia negou seu Senhor por medo, agora enfrentava a morte com uma humildade e coragem impressionantes. Sua morte não foi um fim, mas o selo final de sua transformação. A rocha instável se tornou um pilar inabalável. Um mártir cuja história de fé, falha e redenção continua a inspirar milhões. De pescador a pilar da fé. A jornada de Pedro nos mostra que a liderança não é sobre perfeição, mas sobre transformação. É sobre cair e ter a coragem de se levantar, de ser restaurado e de cumprir o chamado, não por nossa própria força, mas pela graça que nos sustenta. Se essa história tocou você, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas jornadas pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.